Estamos no quarto vídeo dessa sequência de informações para despertar que eu resolvi postar durante todo esse mês de setembro. E hoje nós vamos falar sobre um ponto que para mim sempre foi muito importante e que para alguns de vocês pode ser também. A gente vai falar sobre espiritualidade. Veja bem, a gente não vai falar de uma religião, a gente vai falar de espiritualidade mesmo. E existe sim uma grande diferença, né, entre uma coisa e outra. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada a Deus, muito apegada e interessada em entender, compreender e fazer as coisas certas, né? Isso vem desde a infância, né? Uma questão familiar também. E quando eu estava lá na catequese, eu era uma menina muito questionadora em relação ao que vinha sendo ensinado. Eu tinha muita fé e esperança, tenho até hoje, muita fé e esperança, e acreditava muito que é através dessa base, né, de fé, que a gente pode mudar a nossa vida, que a gente pode melhorar, que a gente pode ter esperança, que a gente pode passar pelos momentos difíceis, né? E muitas pessoas são assim, muitas pessoas também só conseguem resistir às pancadas da vida, né, ao movimento da vida, pela sua fé, porque acreditam em algo além, né, daquilo que a gente vive aqui. E para quem não acredita também, tá tudo bem. A gente não impõe nada, né? Tudo que você escolhe acreditar, escolhe enxergar, escolhe perceber, você vai encontrar caminhos, percepções, o seu filtro ele vai funcionar para te convencer e te manter acreditando e se convencendo dessa direção, né? Então a gente pode falar isso para as pessoas que são religiosas e para as pessoas que não são, né? Funciona exatamente da mesma forma, porque é uma lei, né? Então, hoje eu vou trazer esse assunto de espiritualidade para, na verdade, conectar vocês com o fato, e principalmente vocês que têm fé, vocês que às vezes podem se questionar em relação a gente falar sobre física quântica, neurociência, a gente trazer que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Quando a gente fala que não existe destino e não existe essa questão de você estar ali com uma vida já definida, ou você ter que sofrer, você ter que passar pelo sofrimento. Quando eu digo que a lógica divina não é para a gente vir para esse mundo para superar, sofrer e reagir, né, um dia após o outro. Eu digo isso baseada no que eu vou explicar agora, né? Quando a gente conecta esses pontos de neurociência, física quântica, lei da atração, a gente começa a estudar a complexidade muito maior do universo, da nossa existência, e a gente conecta isso sim com espiritualidade, a gente consegue perceber que a lógica de Deus é perfeita, a lógica do universo, que para mim ele criou, é perfeita. A gente cria a nossa realidade. Nós temos o nosso poder de pensar. A gente tem a habilidade, a capacidade de, através dos nossos pensamentos, pensamentos que são criados com emoção, sentimento, ir construindo a nossa vida, a nossa realidade. O funcionamento do nosso cérebro, o filtro que a gente tem para poder perceber as coisas no mundo, é uma construção nossa e é uma escolha. A gente vem fazendo escolhas muito antes de estar aqui na Terra, porque nós não somos só um corpo físico, nós somos alma, né? E a nossa alma tem muito mais além do que só o que a gente está experimentando nessa vida aqui na Terra, na nossa existência física. Essas decisões de como a gente vem para cá, para que a gente vem, qual é a nossa missão aqui na Terra, elevar nossa consciência, aprender, perceber, evoluir, é um ponto um pouco diferenciado e talvez mais complexo ainda para se tratar.
Mas se a gente parte desse ponto, entendendo que há uma escolha a vir, na forma que a gente vem, para a família que a gente vem, nas situações que a gente vem, e que ao mesmo tempo, a partir daí, né, da nossa vida aqui, a gente vai sim tendo liberdade de fazer novas escolhas, ter novas percepções, elevar a nossa consciência, mudar a nossa realidade, fazer escolhas a todo momento, a gente entende que isso se alinha completamente com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o que nos permite estar no controle da nossa vida. E quando eu falo sobre a gente escolher a vida que a gente vive, que através dos nossos pensamentos a gente molda a nossa realidade, quando eu falo de estar no controle, muitas pessoas pensam que isso significa que a gente controla tudo, que é só entender isso e começar a controlar tudo, escolher absolutamente tudo que a gente vai viver a partir de amanhã rapidamente, como se fosse um cardápio. Mas não é isso. O fato de dizer que nós temos o controle, que nós criamos a nossa realidade e é um fato, essa é a realidade, isso está acontecendo, quer você queira ou não, quer você saiba disso ou não, significa dizer que nós temos o poder de começar a perceber, para começar a controlar de forma intencional os nossos pensamentos, aquilo que a gente percebe, o nosso filtro, os nossos caminhos neurais. Todo esse movimento é um movimento para que a gente possa ter resultados de acordo com o que desejamos. Esse controle não significa que a gente domina com perfeição, porque a lógica de estarmos aqui é justamente para aprender a dominar esses nossos pensamentos e a criar aqui na Terra. E isso também traz uma conexão direta com o que a gente sempre escuta, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, nós somos criadores também da nossa vida aqui na Terra. E criar a nossa vida aqui exige essa compreensão e essa dedicação para começarmos a perceber quais são os nossos caminhos neurais, quais são os filtros que estão aplicados à nossa autoimagem. E isso tudo determina os nossos padrões. E isso pode parecer, às vezes, confuso, ou isso ou aquilo, mas parem e pensem comigo. Todo mundo tem seus padrões. A gente tem um padrão financeiro que vai e volta, oscila, e no fim nos coloca no mesmo lugar, repetidamente, ao longo da vida. A gente tem um padrão de corpo, de peso, um peso que pode até oscilar por um momento da vida aqui, um ali, lá, mas a gente acaba voltando para aquele padrão. Tem pessoas que têm um padrão de ficar no efeito sanfona e elas, ano após ano, elas não mudam esse padrão. Tem pessoas que têm um padrão em relação ao relacionamento. E como pode que ela sempre se conecta com o mesmo perfil de homem ou de mulher entre bilhões de pessoas? Como pode, né? É um padrão, é o filtro, é tudo isso que é invisível, mas que é inegável que existe, que está atuando. E o fato de você não querer acreditar nisso não muda o fato de que existe e de que está acontecendo o tempo todo. Esse padrão de relacionamento, padrão de corpo, padrão de dinheiro, o padrão de superação, eu comentei no vídeo anterior sobre o padrão de recomeço, tu acreditar que tu é uma batalhadora, uma guerreira, muitas mulheres têm isso, então elas estão sempre tendo que ser batalhadoras e guerreiras. São diversos padrões, diversas situações repetidas que são completamente diferentes para uma pessoa e para outra. E por que isso? Qual sentido existiria de algumas pessoas terem uma vida inteira de batalha e outras pessoas uma vida inteira de plenitude? Qual seria o sentido de tantas coisas que são completamente incompreensíveis, né? Pessoas tão boas que ajudam os outros, mas que estão sempre com uma doença, estão sempre repetindo ali doenças e doenças. Como que isso faz sentido? Deus escolheria quem são essas pessoas?
esses questionamentos todos que me fizeram estar sempre ali, nunca duvidando de Deus, mas sempre duvidando do que se falava, do que se pregava, do que as religiões entregam. E vamos lá. O vídeo aqui é para adultos, né? Para pessoas conscientes, para pessoas inteligentes, que querem elevar sua consciência. Então vamos pensar, por que surgiram as religiões, né? A religião, ela surge como um meio de controle, né? De controle da sociedade, né? De controlar as pessoas, de dominar, de impor regras. E vocês podem estudar por conta própria, vão buscar no passado lá qual era a forma de atuar da religião, né? Tu podia comprar o perdão antes mesmo de cometer um crime, né, da igreja, né? Tu podia comprar, tu podia ir lá falar com o padre e pagar porque tu ia matar o teu vizinho, né? Existia isso no passado, porque foram formas de moldar, de acreditar, de fazer as pessoas se renderem a determinados formatos. E naturalmente é muito fácil compreender que muitos interesses estão por trás desses conhecimentos. E a própria Bíblia, que é a nossa base, que eu utilizo muito e que tem ali muita verdade que pode nos guiar, né, em muita coisa e continua guiando e a gente consegue conectar totalmente em muitos pontos, a gente não pode deixar de compreender que muita coisa aí foi interpretada por pessoas. Pessoas que, assim como nós, estão aprendendo, acertando e errando, compreendendo, que tiveram percepções, que tinham influência da época, do momento, da sociedade. Então, o quanto do que a gente interpreta hoje, segue hoje ou vê em relação ao sofrimento, em relação a aceitar as punições, em relação ao fim do mundo, ao paraíso, tem tantas coisas que são muito diferentes do que pode se estar ensinando ou dizendo que é, né? Quantas interpretações, quantas variações, né? A gente não tem uma certeza em relação a nada sobre isso. E veja bem, eu não estou falando isso para que você entre em conflito com a sua religião e que você saia, né? E busque outra, ou isso ou aquilo. Eu apenas quero que você vá além da religião para a espiritualidade e se conecte com Deus, né? Com a criação, com essa lógica perfeita de ele ter criado o mundo, o universo, todas as coisas, e ter nos criado a sua imagem e semelhança, para que a gente pudesse criar também a nossa vida aqui, para que a gente pudesse evoluir e aprender a dominar os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque são elas que formam a nossa vida. É a partir delas que nós percebemos a nossa vida. E veja bem, cada um de nós vive na sua própria bolha. Não importa o quanto você acha que você estuda assuntos diversos, que você se conecta, que você é bem informado, você vive na sua bolha. Se a sua busca de informações está na TV, nos jornais, você está na bolha do que eles querem que você assista, se informe e veja. E durante muitos anos na minha família só se assistiu essa TV aberta. E a gente vivia numa bolha completamente diferente do que eu descobri que existia quando eu saí dela. E todos nós vivemos na nossa bolha, seja ela grande ou pequena. Porque o que a gente conhece, o que a gente percebe, a nossa frequência só nos permite nos conectar, perceber, observar aquilo que faz parte dessa nossa bolha. E é por isso que quando a gente muda de vida, a gente muda de padrão, de frequência, muitas vezes financeiramente é uma das coisas que mais é possível perceber, a gente passa a conviver e se conectar com outras pessoas, com outras realidades que a gente sequer cogitava que existiam. E isso acontece a todo momento, a cada nova frequência, cada vez que você se conecta com outra visão de mundo, você vai perceber um mundo que você não conhecia, porque ele não fazia parte da sua bolha. Ele não fazia parte do que o seu filtro observava. E é por isso que aquela grande oportunidade você não viu. Você não tinha oportunidades antes de mudar de frequência. Mas, na verdade, ela estava lá. Mas você não conseguia percebê-la. Sabe, isso tem um exemplo muito bom, que é quando a gente decide comprar determinado carro, né? A gente decide, nossa, ou começa a ficar de olho, né? Eu quero comprar tal carro. A gente nunca
via aquele carro, a gente viu, se despertou e quis aquele. A partir daquele dia que você passou a observar, parece que a todo momento só passam aqueles carros por você. Você está sempre vendo. Repetidamente você identifica. A mulher quando tá grávida também. Nossa, tá todo mundo grávida. Nossa, fulana, isso, aquilo. Por que isso? Na verdade é porque o nosso filtro se voltou. Ele voltou a atenção dele. As pessoas, elas já existiam. Esses carros, eles já passavam. E todo o resto funciona dessa mesma forma. Todos os nossos padrões, eles se repetem porque a gente não enxerga além deles. Quando a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que fazer uma escolha, a gente tá querendo fazer mudanças e tudo mais, a gente não enxerga as coisas que estão fora da nossa bolha, que estão fora do nosso padrão, que estão fora da nossa frequência. E isso está alinhado com o fato de que nós criamos a nossa realidade. E que é através da expansão da nossa consciência, de dominar os nossos pensamentos, de começar a entender o quanto esses pensamentos, esses sentimentos, as emoções, o que fica, né, circulando e no nosso corpo e que comprovadamente, né, está emitindo frequências e está se conectando com o campo, com outras pessoas, com outras coisas, o quanto isso depende da gente e é uma escolha. E o quanto é importante entender e dominar, né, aos poucos, cada vez mais, né, o quanto mais você se dedica, mais você começa a ter esse controle de se manter na frequência que você deseja se conectar, de sair da repetição de padrão que você ainda vem repetindo, que ainda vem acontecendo. E como eu falei nos outros vídeos, não é tão simples assim. A gente passa anos construindo caminhos neurais, a gente passa anos com um filtro determinado funcionando para aquelas coisas que estão se repetindo. E aí quando a gente desperta através de um vídeo, de um conteúdo, a gente pensa, não, então tá, então a partir de agora eu vou mudar. Só que a gente não consegue deletar os caminhos neurais, a gente não consegue simplesmente apagar a trilha, a gente vive com uma boa parte do tempo automática, né? Fazendo aquilo para um funcionamento natural do nosso cérebro, do nosso corpo, já fazendo essas escolhas automáticas. E para mudar, vai precisar de uma estratégia. Porque senão, você vai. Imagine que você está numa frequência, você está subindo porque você entendeu que pode, você está se abrindo para possibilidades, aí você começou a perceber, e aí você chega a passar, né? A subir para a próxima frequência. Só que existe ali uma pressão que você tem que fazer para romper ela. Enquanto você não rompe, é como um balão que você vai empurrando para dentro assim e ele vai tentando te puxar de volta. Em algum momento, se você não for forte o suficiente para romper, ele vai te jogar de volta para baixo. Muitas vezes para mais para baixo ainda do que você estava. Então, eu sei que muitas coisas ficam soltas, tá? E como é que eu faço isso? E como é que eu resolvo isso? Mas se fosse simples conectar todos os pontos, dizer um passo a passo, ou falar algo básico e rápido, a gente não precisava construir movimentos de mudanças e se dedicar tanto para isso, né? Não existe uma fórmula mágica para passar. Tudo que a gente vê por aí, principalmente nesses conteúdos mais rasos, menores, como é o que o Instagram também entrega, é o que eu falei no meu primeiro vídeo, né? De precisar falar mais, entregar mais para a gente poder aprofundar nos assuntos, esses pequenos conteúdos eles vão poder te dar dicas que não são mentira. Porque fazer movimentos de afirmação, falar frases, pensamentos, começar o dia bem, tudo isso são movimentos de mudança que podem te ajudar a perceber, a se sentir melhor. E se você se sente melhor, se suas emoções estão melhores, se você reduz o seu medo, a sua ansiedade, tudo isso vai trazer benefícios. É por isso que pessoas, às vezes com determinados exercícios simples, bobos, né, de escrever, anotar, já têm resultados. Por causa do acreditar, porque elas mudaram a sua energia, porque elas mudaram a sua emoção, e isso já permitiu que elas avançassem de determinada forma. Mas quando a gente está falando de mudanças maiores, quando a gente está falando de construir uma vida toda, né, de fazer uma modificação completa em estruturas e de forma, de novo, duradoura, né, que é a nossa intenção, que é
o que eu acredito que faz sentido é a revolução, que não te permite voltar ao estado anterior, mas sim mudar completamente, a gente precisa de mais do que só essas pequenas porções dos livros de autoajuda e desses movimentos que vão entregando ali essas pequenas partes. Eu passei muito tempo compreendendo, entendendo e fazendo essas pequenas partes, e realmente elas ajudam muito numa coisa aqui, numa coisinha ali, mas elas não resolvem, elas não a nossa vida como um todo. Grandes problemas, grandes dificuldades são muito mais fortes do que esses pequenos movimentos, e então isso acaba se perdendo, né? E é por isso que eu me dediquei muito em torno para minha revolução, porque eu precisava disso de uma forma mais completa, né? Eu precisava para mim, né? E dividir isso com o mundo é só uma consequência, né, posterior. Enfim, hoje o assunto é sobre espiritualidade conectado a esses pontos todos que eu trouxe, porque tudo está conectado. Mas eu acredito muito que, se assim como eu, você tem muita fé em Deus, você vai entender que faz muito mais sentido acreditar que Ele é um Deus bondoso e poderoso, que criou tudo o que existe e que nos criou a sua imagem e semelhança, para a gente criar a nossa existência aqui, aprender e evoluir. E é por isso que Ele nos entrega exatamente aquilo que a gente está criando. Na verdade, já está tudo criado, está tudo disponível, todas as possibilidades, todas as frequências, todas as bolhas estão disponíveis para todos nós. E nós estamos escolhendo com quais delas nós estamos nos conectando em relação a todas as áreas da nossa vida o tempo todo. E isso o torna o Deus justo e bondoso que ele sempre foi. Ele não está escolhendo quem é triste e quem é feliz. Ele não está escolhendo sofrimento para uns e felicidade para outros. Ele está entregando através do mundo, do universo que ele criou com perfeição, exatamente aquilo que você está criando, que eu estou criando. Nós estamos lidando exatamente com aquilo que nós estamos criando todos os dias, através da nossa autoimagem, da nossa frequência, da nossa vibração. E tudo isso partindo dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Porque tudo, absolutamente tudo, está conectado. E isso faz muito, mas muito mais sentido para mim. E eu espero que faça também muito sentido para você. E então, por hoje era isso. E até amanhã.